Olá, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a Daniele, que está aqui virtualmente, ao Will e a Salete. Nós estamos em bem poucos hoje, mas eu acho que o tema é bastante interessante dessa noite, que nós vamos falar de obsessão e as consequências da obsessão. Então o tema seria obsessão e suas consequências. E para iniciar, eu vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, né? Fica meio contrário aqui, mas é Vinha de Luz. E a mensagem é de número 79. É Em Combate, o título da mensagem. Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E a passagem em destaque é de Paulo a Hebreus, capítulo 12, versículo 4, onde ele diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Paulo, Hebreus 12, 4. E Emmanuel nos diz assim a respeito dessa passagem: o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias porvindouras. O lutador domina os elementos materiais e, não poucas vezes, supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente e, mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submetendo-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam, medrosos, às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros do séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Então é na retificação dos laços consanguíneos, em família, que travamos os nossos maiores combates, né? Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em torno dos ensinamentos contidos nos evangelhos e dos ensinamentos que nos traz a doutrina espírita, para que possamos nós compreendermos um pouco melhor as lidas dessa existência e que consigamos nós caminharmos rumo à nossa perfeição, que é o nosso destino final. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e rogamos que esteja conosco e que nós também possamos estar convosco sempre.
Que assim seja. Bom, gente, obsessão e suas consequências. Falar um pouquinho de obsessão é bastante interessante, né? Mas a gente não pode falar de obsessão sem falar da questão 459 de O Livro dos Espíritos. Mas eu não vou falar dela já não. Vou fazer uma mudança um pouquinho diferente, né? Mas não vou deixar de falar dela, né? Por quê? Porque ela é praticamente o nosso guia. E todos nós conhecemos essa questão já. Mas eu gostaria de falar assim, do capítulo 9 de O Livro dos Espíritos. Tá? E o que é o capítulo 9? Qual é o título dele? É Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Né? É onde ele fala da obsessão. Ele vai da questão 456 e vai lá para frente. Eu não sei até qual número não, mas vai um bocadinho aqui para frente, no capítulo 9. Bom, mas o que nos interessa está aqui no comecinho, da questão 456, um pouquinho mais, até passa da 459. E por que eu busquei isso, né? Para que a gente compreenda um pouco melhor como se dão esses processos de obsessão. O que é na realidade obsessão? É a influência espiritual que nós sofremos, né? É a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Espíritos encarnados e desencarnados. Todos eles acabam intervindo. Nós, não é todos eles, né? Todos nós acabamos intervindo entre espíritos que somos. De que forma que nós intervimos? Que nós podemos fazer essas intervenções? Muitas vezes impondo as nossas ideias, né? Impondo aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem. Esse é um processo de obsessão. Quando eu, de alguma forma, exijo de alguém que faça aquilo que eu quero que ele faça, ou aquilo que eu quero que seja feito, né? Será que eu estou influenciando outras pessoas? Esse é um ponto que acaba sendo uma influenciação espiritual. Tá. E aí, a primeira questão desse capítulo 9 é assim, e eu estou aqui com o Livro dos Espíritos, né? A primeira questão é, os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta dos benfeitores espirituais na codificação é assim, podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Então, quer dizer, quando nós temos alguma ideia em mente, nós nos ligamos exatamente àquilo que nós queremos, né? Isso explica a obsessão? De certa forma, sim. Né? Porque a obsessão é o quê? É uma ideia fixa que nós temos e que nós abrimos o nosso campo mental para receber outras influenciações naquela ideia que nós temos, né? naquilo que nós queremos, né? E aí ele continua aqui, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Né? E aí vem aquele pecado por pensamento. Né? Entra aí também esse pecado por pensamento. Eles podem conhecer os nossos mais íntimos pensamentos? Né? Sendo que nós temos plena liberdade em pensamento, né? Nós podemos pensar o que queremos. Mas dentro desses pensamentos, os espíritos conseguem, ou quer dizer, os espíritos, os desencarnados, ou mesmo alguns encarnados que têm essa capacidade, conseguem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí, a resposta dos nossos amigos é assim, muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Então, quer dizer, tudo aquilo que nós pensamos,
tudo aquilo que nós queremos no nosso íntimo. E aí eu vou usar Paulo mais uma vez, quando ele diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, nós não estamos sós. Em momento algum nós estamos sós. Mesmo quando estamos solitários, mas nunca sozinhos. Nós podemos nos sentir solitários, mas nunca estamos sós. Tem alguém junto a nós. Quem? Quem está junto de nós a todos os momentos? Depende dos nossos pensamentos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pensamos, né? E aí ele completa aqui. Eu li a questão 456 e 457. E a 457A, uma continuidade da 457, Kardec pergunta assim: sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-las dessa mesma pessoa depois de morta? Né? Quer dizer, se a pessoa está viva, nós conseguimos ocultar, porque ela muitas das vezes não consegue captar o nosso pensamento, ou ler ou ver o nosso pensamento. Né? E a resposta é: certamente. E quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Está aí a nuvem de testemunha. Né? Está aí a nuvem de testemunha de Paulo. Então, quer dizer, nós estamos constantemente rodeados por nossos irmãos. E são nossos irmãos. Tá? Não tenhamos dúvida disso. E essa primeira parte ele termina na 458, dizendo assim: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Né? E a gente tem essa preocupação: o que será que o outro está pensando de mim? Né? Muitas vezes nós agimos em prol do que o outro poderia pensar. Né? Sei lá, cada um de nós tem um padrão diferente. E aí a resposta ele diz assim: depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Então, quer dizer, nós estamos sempre rodeados de amigos bons e nem tão bons, né? São amigos nossos que estão ao nosso redor. Por que eu digo amigos? Porque nós os atraímos para nós. Como é que eu atraio os espíritos? Com o meu pensamento. Aquilo que eu penso, eu atraio os espíritos que têm o mesmo tipo de sintonia, o mesmo pensamento. Então isso é sintonia. Mas eu também tenho junto de mim aqueles amigos que nos querem bem, que nos orientam à existência, o nosso anjo de guarda, os nossos espíritos familiares que estão buscando nos ajudar. Espíritos familiares que eu digo não são aqueles que a gente conhece da família encarnada, né? Da família material, da família consanguínea. São os da família espiritual que todos nós temos. Como nós já vivemos e reencarnamos várias vezes, nós temos muitos conhecidos. Alguns que nos auxiliam e estão dispostos a nos auxiliar nessa existência, e eles estão junto de nós. E aqueles outros que nós atraímos pelos nossos pensamentos, bons ou maus. Ou equivocados. Maus não. Vamos mudar esse termo. Ou equivocados. Porque às vezes não são maus, são equivocados. Né? A gente não pensa em maldade, mas se equivoca no pensamento. E aí vem a tão falada questão 459, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. E Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí ele vai um pouquinho mais longe, não é só pensamento, é atos também. E a resposta é muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Né? E aí? Nós damos a direção de nossas vidas
aos nossos irmãos espirituais? Como é que nós fazemos isso? De acordo com que nós, de acordo da forma que nós agimos, tanto em atos da existência física, quanto em pensamentos. Por que em atos e pensamentos? Se só o meu pensamento, digamos assim, como é que eu posso colocar? Se só o meu pensamento é de mágoa, rancor, é de raiva, mas eu não demonstro isso, né? Eu só penso, porque nós podemos só pensar, né? Mas eu não faço, mas eu penso. Quem está junto de mim? Aquele que fica dizendo faz. Aquele que fica dizendo para mim, vai lá, faz, deixa de ser bobo. Muitas vezes nós temos esse pensamento, mas você está sendo muito besta, você devia fazer assim, assim, assado. Será que esse pensamento é nosso? Mas como é que a gente pode conhecer isso? Saber se esse pensamento é nosso ou não? É só a gente se analisar. Né? É só a gente se analisar e como diz Santo Agostinho, ou alguém que disse lá, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu citei Santo Agostinho por quê? Porque ele diz lá, fazei como eu fiz, como eu faço. Então é o ato de conhecer-se a si mesmo. Quando nós nos conhecemos, mais ou menos, nós podemos saber quando é um pensamento nosso e quando não é um nosso pensamento, que a gente pode estar sofrendo uma influenciação. Mas não é fácil, no nosso momento, a gente ter essa diferenciação. Né? Por quê? Porque nós pensamos muitas coisas. Né? Nós pensamos muitas coisas em muitos momentos. Você pode estar pensando numa coisa agora, daqui a 1 milésimo de segundo já está pensando. Se é que está um pouco tempo, né? Se é que não é menos do que isso. O nosso pensamento é muito, eu diria até, no meu caso, tumultuado. A gente tumultua muito o pensamento e quer fazer 2.000 coisas ao mesmo tempo e não dá conta. E a nossa cabeça anda a 2.000 por hora. Né? Então, assim, como é que a gente pode saber dessas consequências da obsessão? Lógico que todo processo obsessivo ele é praticado por um espírito imperfeito. Kardec até coloca por um mau espírito, né? Por um espírito que tem inclinações ao mal, mas ele é imperfeito, como nós somos imperfeitos. Né? E quais as consequências disso? As que nós mais podemos imaginar. Né? Como é que é o meu pensamento? E se eu penso, por exemplo, em cometer um crime, eu estou citando um crime aqui, mas não quero que ninguém cometa crime nenhum. É só um pensamento. Se eu penso em cometer um crime, quem que vai estar do meu lado? Né? Quem que vai captar esse pensamento? E principalmente se esse pensamento, na minha mente, ele é recorrente, ele é constante. Eu estou sempre pensando naquilo. Então eu vou atrair muito mais amigos que vão me auxiliar nesse pensamento. Se eu penso bem, se eu penso coisas boas, né? Aqueles espíritos mais imperfeitos não vão estar comigo. Por quê? Porque os meus pensamentos são 99% bons. Aí eles não vão estar. Não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. O nosso pensamento ele varia muito, ele é muito ativo, muito variante, oscilante, oscila demais. Nós não conseguimos eu digo nós, a maioria de nós pelo menos não consegue manter um pensamento sempre equilibrado, digamos assim. Então nós saltitamos muito, oscilamos muito. E tudo isso faz com que nós recebemos, né, essas influenciações, ou boas ou más, de acordo com a maioria dos nossos pensamentos. Então nós temos que nos conhecer para conhecer aquilo que nós pensamos, para entender aquilo que nós pensamos e saber quem está ao nosso redor, quem está nos auxiliando.
eu digo nos auxiliando, porque se nós temos pensamentos não bons, os espíritos vêm ao nosso auxílio. Mesmo que esse pensamento não seja bom, porque para eles é. Né? É o meu pensamento e eles vêm para junto de mim naquele pensamento que eu tenho. Vem me auxiliar a ampliar esse pensamento. Né? E nós vamos caminhando mais ou menos assim. Se os meus pensamentos são bons, quem vem para perto de mim? Os espíritos que pensam da mesma forma que eu. Como nós oscilamos, então provavelmente nós temos os dois ao nosso lado. Né? Aqueles que querem o bem e aqueles que não querem muito o bem. Mas se os nossos atos sempre são mais voltados para o bem, que eu acredito que a gente se esforça bastante para isso, espíritos bons estão conosco. Né? E tudo vem de acordo com isso. E como é que nós podemos distinguir os que são nossos e os que nos são sugeridos? Kardec também perguntou isso, na 461. E aí os benfeitores respondem assim: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com a maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, quer dizer, se nós pensamos em fazer o bem, nós receberemos mais sugestões boas para que a nossa boa vontade se engrandeça, se enalteça. Mas se nós pensamos em fazer o mal, pode ter certeza que o mal também estará conosco. Né? Porque a gente ainda tem essa oscilação. E voltando a Paulo, ele diz assim, né? O mal que eu não quero mais fazer, esse ainda eu faço. Mas o bem, esse eu não consigo fazer. Mas o bem que eu gostaria, esse ainda não consigo fazer. Né? Por quê? Porque nós precisamos passar por um momento de a própria lei de ação e reação, né? Se nós plantamos o mal anteriormente, nós vamos ter que colher tudo aquilo que nós deixamos lá para trás. Em um momento e aí quando a gente passa a lançar boas sementes, né, a fazer o bem, nós vamos colher o bem. Só que antes de começar a colher o bem, eu tenho que colher todo o mal que eu fiz, ou que eu ajudei a fazer. Né? Isso é uma constante na nossa vida. Então, por que essas consequências? De quem são essas consequências da obsessão? É porque nós deixamos que os espíritos nos influenciem. Né? E aí Kardec vai mais longe ainda e de vez em quando ele age dessa forma, né? E algumas vezes ele até levou bronca dos espíritos. Quer colocar Deus contra a parede? Mais ou menos dessa forma, né? E ele perguntou assim, por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Deus permite? Né? E aí os espíritos respondem assim, os benfeitores, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho e quando más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tendes vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio,
terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti a ideia, mas também terá outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então eles são bem esclarecidos, eles esclarecem muito bem. Se você pensa em fazer o mal, você vai ter ajuda no mal, mas também vai ter os bons espíritos que vão tentar te desviar desse caminho. E aí você vai fazer o quê? Aquilo que você quer. Né? Livre-arbítrio. É o nosso plantio. E quando eu planto, o que eu planto, eu tenho que colher. Né? Voltando lá, Paulo, o mal que eu não quero, mas eu ainda faço. O bem que eu gostaria, eu não consigo fazer ainda. E eu coloco o ainda. O ainda não é fala dele não, né? Eu coloco o ainda. Por quê? Porque um dia nós vamos conseguir fazer. Porque é simples, é matemática, né? Quando eu colher todo o mal que eu semeei, porque quando eu colher todo o mal, porque em algum momento eu passei a semear o bem. Quando eu terminar a colheita do mal, eu vou passar a receber a colheita do bem. Assim, mas é simples assim, é simples assim. É bem isso. É a lei de Deus que está em nós. E nós temos que seguir. Né? Então, as consequências da obsessão são as piores que a gente imagina. Mas também são frutos de nós mesmos. De nós mesmos. Aí eles podem, os obsessores, ou os espíritos que nos influenciam ao mal, podem nos levar a cometer mais mal? Podem. Eles até conseguem fazer com que a gente tire a própria vida, né? Se o nosso pensamento for esse. E tem sempre esse se. Né? Porque se eu mudo a chave do meu pensamento, eles não vão conseguir mais me influenciar. Então, por exemplo, isso foi uma vez num curso do CAD que a gente estava fazendo, que a pessoa diz assim, então, mas desse jeito é muito fácil a gente se livrar dos espíritos maus, que querem nos influenciar, que querem nos obsidiar. É só nós passarmos a fazer o bem, a pensar, a agir no bem. Entendeu toda a coisa, é isso mesmo. Quando a gente passa a fazer o bem, a gente se afasta do mal. Por quê? Porque o nosso pensamento passa a vibrar no bem. E os maus não conseguem acessar. É fácil, é só nós evoluirmos. Aí se o espírito mau quiser continuar me acompanhando, ou quiser tentar me obsidiar, ele vai ter que me acompanhar na evolução. Ele vai ter que passar a pensar o bem. E aí ele vai me influenciar no bem. Aí vai deixar de ser obsessor. Vai ser espírito protetor. Vai melhorando junto. Nós vamos melhorando juntos. Nós vamos evoluindo juntos, né? Juntos. Nós vamos sempre evoluir juntos. Então, quais são as consequências? Aquela que os nossos pensamentos nos dirigem, nos levam. Então, toda a consequência da obsessão, e aí não vou nem falar em obsessão simples, fascinação, subjugação, são tudo obsessão. É de acordo com o meu pensamento. Né? O espírito só consegue que eu faça o que ele quer quando eu dou vazão àquele pensamento. Nós aqui encarnados, quando nós queremos que alguém faça alguma coisa que nós queremos, nós agimos de várias formas, né? de várias situações. Só vou te dar isso se você fizer aquilo. Nós vamos barganhando. Né? Os nossos amigos lá, será que não fazem a mesma coisa que nós? Né? Com certeza fazem igualzinho. Por quê? Porque somos iguais. Nós estamos nesse mundo ainda porque somos iguais. Alguns de nós estão aprendendo um pouquinho mais, outros ainda querem continuar no mal. Vamos nos distanciar quando nós realmente quisermos o bem. Aí o mal vai ficar um pouquinho lá para trás, a não ser que ele venha junto com a gente querendo o bem. Então o que nos importa hoje é evitar o mal e buscar o bem. Buscar fazer o bem.
Em primeiro lugar, para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos. E depois vamos caminhando e levando, porque quando a gente consegue fazer para nós, a gente consegue fazer para aqueles que estão ao nosso redor. E para os que estão ao nosso redor, nós vamos ampliando essa espiral, levando bem a todos os lugares. E acho que é isso aí. Então, todas as consequências das obsessões ou das influenciações, elas são nossas mesmos e nós vamos buscar aquilo que nós queremos. Tá? Então, eu vou fazer a prece e depois fica aberto para a gente fazer comentários, ok? Então, vamos mais uma vez agradecer aos nossos amigos e benfeitores espirituais por mais esse momento de reflexão, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em vosso nome, Senhor, buscando um pouco mais de esclarecimento a respeito dessas leis que nos regem a vida e que possamos seguir confiantes no caminho que vós nos destinastes. Muito obrigado e que possamos estar unidos sempre. Que assim seja. E aí, pessoal, estamos... Microfone.